Vamos para o programa do curso, tá? A jornada do herói e os arquétipos do arco celestial. Vou passar rapidamente aqui por todo o programa e claro que vai ter muitos subtópicos sobre esses pontos, coisas em paralelo, mas tá aqui o geral, tá? No primeiro, Sonhos, Mitos e Contos de Fada, a gente vai falar sobre histórias, certo? Os vários níveis das histórias. Então, qual que é a diferença de um relato para uma ficção, para um mito e para o metamito, para a jornada do herói em si? No segundo item, mitologia e religião, a gente vai falar sobre o papel de fato das histórias, tanto no nível individual quanto no nível coletivo, já que esse núcleo de histórias que forma uma mitologia, ele também está no cerne de uma cultura. E isso intrinsecamente se relaciona com a religião também. Toda religião tem uma mitologia por trás dela. A gente vai ver também sobre pseudomito, como os mitos podem capturar a mente das pessoas, ou como a mente pode cair dentro de um mito, se contrair, cair dentro de uma história, não precisa ser um mito. Qualquer história pode capturar a mente, de forma negativa, inclusive, né? O que mais? Depois, os 4 níveis das histórias, onde a gente vai falar. Assim, cada item desse não quer dizer que vai ser uma aula sobre isso, tá? Podem ser várias aulas. Os 4 níveis das histórias a gente vai organizar segundo o grau de abstração, começando ali com relato, depois com fantasia e ficção, depois com mito, contos de fadas e, por fim, a a jornada do herói, tá? E correspondendo aos 4 níveis das histórias estão também os 4 estratos da realidade, que você pode olhar para eles de uma forma ontológica, metafísica, mas também de uma forma epistemológica. Inclusive vai ter uma correspondência interessante essas 2 coisas aí. Depois, o logos e o espectro arquetípico, onde a gente vai olhar para essa estrutura do logos, o que são os arquétipos, como eles se dividem, como eles se relacionam, o que são os arquétipos. Basicamente, o que é o logos é um ponto fundamental. Depois, a gente vai falar sobre o mapa mítico da realidade. Vai passar um bom tempo aqui, tá? Justamente porque esse mapa mítico é aquela árvore lá, aquele círculo com a árvore ali do vídeo anterior. Então a gente vai falar do céu e da terra, do eixo do mundo, do horizonte, da montanha sagrada, da caverna do dragão, das 4 direções. São justamente os pontos por onde o herói passa durante a jornada, tá? O sexto item são as 3 histórias. Porque a jornada do herói ela pode ser dividida em 3 histórias. A cosmogonia, que está anterior à jornada, né? É a criação do mundo, a criação dos deuses, a criação do mundo, ou seja, formando o palco, é a construção do palco da história, da jornada do herói. Depois, a jornada do herói em si, né? E por fim, o apocalipse, ou a escatologia, né? A destruição do palco. Então, a criação do palco, a peça ou a jornada que acontece naquele palco, naquele mundo, e a destruição daquele mundo. Você pode olhar essas 3 histórias como uma coisa só também, justo, mas aqui a gente vai fazer essa análise. No sétimo item, a gente vai falar sobre o Sol e seus companheiros, ou seja, o herói e os personagens da história, ou seja, os planetas, basicamente, né, ali no segundo a linguagem astrológica. Quais são os personagens arquetípicos da jornada do herói? Oitavo item, roda do ano, justamente aquela correspondência mais fundamental entre a astrologia e a jornada, que são as estações e as 3 partes de cada estação. Então, 4 estações, 3 partes, as 12 etapas da jornada e também os 12 signos, certo? A 9 é a mais importante, aqui de todas as aulas do curso, onde a gente vai estabelecer a correspondência entre os 12 signos e as 12 etapas da jornada do herói. A gente vai usar o
primeiro filme do Guerra nas Estrelas, Nova Esperança, como uma base para esse entrelaçamento, justamente porque ele foi concebido segundo a orientação do próprio Joseph Campbell, tá. Joseph Campbell se reuniu com George Lucas e eles trabalharam no roteiro do Guerra nas Estrelas. Não é uma coincidência que o Guerra nas Estrelas, né, especialmente o primeiro filme, tem essa estrutura tão bonitinha da jornada do herói. No 10º item, a gente vai destrinchar a estrutura da jornada, tá? Que vai pegar aqui a jornada do herói, que pode ser vista como um círculo, e dividi-la. Olha, então aqui tem um mundo especial versus mundo ordinário. Aqui a gente tem a gnosis versus ignorância. A gente vai dividir em quadrantes, a gente pode dividir segundo os estágios do herói, né? O guerreiro, o herói e o mestre. Enfim, conforme a gente vai dividindo, a gente vai percebendo uma estrutura subjacente da jornada. E isso já vai dando pra gente muito insight sobre do que se trata essa coisa toda, tá? No item 11, a trilogia do herói, a gente vai justamente trabalhar com as três consciências do herói, que é o guerreiro, o herói em si, né, e o mestre. Por isso que muitas histórias elas se dividem em trilogias, como se o guerreiro morresse e renascesse como rei ou como herói. O herói morresse e renascesse como mestre. Então existem 3 estágios do herói em si. Ah, e essa trilogia do herói é basicamente o sagrado masculino e o reflexo no sentido de mão direita e mão esquerda, né, dessa trilogia, é o sagrado feminino. Então, o sagrado masculino e feminino emergem naturalmente ali como um corolário da jornada do herói, mas a gente vai explicitar isso nesse curso, no item 12. No item 13, que vai ser bem divertido, a gente vai pegar várias histórias para fazer uma análise segundo a jornada do herói. Então, vários contos de fada, ah, algumas histórias da Disney, como o Rei Leão. O Rei Leão também é muito, muito didático para esse estudo. E vai culminar na lenda de Parsifal. Parsifal e o Santo Graal, certo? Já que essa lenda é uma das mais profundas e iniciáticas. Então a gente vai mergulhar fundo nesses simbolismos aqui, tá? O item 14, a gente pode, inclusive no 13, olhar segundo histórias que vocês possam sugerir, né? Filmes. O Matrix também é um ótimo filme pra gente olhar. O item 14, Jornada do Herói nos 36 decanatos e nos arcanos menores do tarô, já que os arcanos menores correspondem aos 36 decanatos. Excetuando-se os 4 ases. Então, as cartas de 2 a 9 de cada naipe. Aqui a gente vai olhar em alta resolução para a Jornada do Herói. A gente não vai dividir mais em 12, mas vai dividir em 36, certo? Isso dá um olhar muito fino de o que tem que acontecer em cada etapa da história, qual que é a transformação fundamental que acontece ali, né? Claro que histórias curtas, tipo conto de fadas que tem ali 1 ou 2 páginas, a gente não vai conseguir dividir em 36, nem tem 36 parágrafos. Então, geralmente essa divisão de alta resolução, ela é possível em histórias que têm mais caldo, assim, né, como O Senhor dos Anéis, que por sinal é justamente a história que a gente vai usar para essa análise, tá, em 36 etapas, certo? O item 15, a gente vai olhar a jornada do herói segundo os arcanos maiores do tarô, ou seja, os 22 arcanos, e a transmutação alquímica, e os estados de consciência, ou seja, a transmutação da consciência. Então, essas coisas aqui se correspondem, tá? Arcanos maiores, estados de consciência e transmutação. Então a gente vai fazer esse mapa aqui quádruplo entre jornada, arcanos, transmutação, estado de consciência. Bem divertido também. No item 16, a gente vai fazer uma breve passagem pelo sistema junguiano, né, a teoria da individuação, e a jornada do herói como também uma
um mapa desse processo de individuação. No item 17, a gente vai olhar a jornada como um processo de transformação não apenas individual, mas coletivo, ou seja, olhar para a humanidade como um todo, trilhando a jornada do herói. Então, né, então as etapas que a humanidade já passou, aonde a humanidade está e para onde que ela se encaminha. Ou seja, a gente pode usar a mitologia como guia, inclusive, para saber onde a gente está e para onde a gente está indo, né? Porque cada etapa, ela tem as suas próprias particularidades, ela tem as suas próprias linhas de ação. Ou seja, uma linha de ação que ela é muito produtiva numa etapa, ela pode ser s o problema fundamental da outra etapa e vice-versa, né. Então ser, assertivo e direto e agressivo te leva à vitória, ao sucesso em uma etapa, mas em outra etapa pode te levar justamente à autodestruição. Onde você teria que ser, na verdade, diplomático, né, ser capaz de ceder, enfim, a ideia é mais ou menos essa. Uma visão histórica, mítica e histórica da humanidade. E o item 18 é a pérola, é a cereja do bolo aqui desse curso, onde a gente vai mapear a jornada do herói com relação ao caminho espiritual, as etapas do caminho espiritual, em função da jornada do herói, certo? Qual que é a transformação fundamental que tem que acontecer na consciência, que tem que acontecer na alma do indivíduo em cada etapa, né, da jornada do herói? Claro, nesse sentido, estamos nos identificando como o herói da nossa própria história, que essa é o propósito central aqui do curso. Nos 2 apêndices, a gente vai aplicar a jornada em leituras de tarô e leituras astrológicas, certo? Nas primeiras versões desse curso, a gente passou muito rapidamente aqui, mas dessa vez eu quero ser bem didático, eh, justamente porque, assim, é o que mais vai fazer diferença. Saber, por exemplo, o que uma carta de tarô corresponde, a qual etapa da jornada corresponde, te abre uma imensidão de possibilidades de interpretação, de enriquecer a sua interpretação, na verdade. Sabendo: "Olha, essa carta aqui corresponde àquela parte da história onde o Simba foi resgatado pelo Timão e Pumba. Ah", então esclarece muito, enriquece, não enriquecer no sentido de complicar, mas de facilitar, na verdade, o insight sobre o que aquela carta está querendo dizer naquele momento. Porque se tem algo didático nesse mundo, são as histórias, especialmente as histórias infantis. Eh, contos de fada, essas histórias míticas, né, míticas e fantasia, fantásticas. Bom, quando chega aqui vocês vão ver do que eu tô falando, como que enriquece. E a mesma coisa eu digo com relação às cartas astrológicas. Sabendo que certo planeta está ali associado a uma etapa da jornada e tá bebendo daquela etapa, né, vai mostrar também por que que ele funciona daquele jeito, o que que ele está fazendo e o que que você precisa fazer para ele funcionar direito, para ele, se integrar melhor, digamos, ao resto do mapa. Então, tanto no sentido de cartas natais, quanto de uma revolução solar ou algo do tipo, certo? Então, esses são os 2 apêndices com os quais a gente vai encerrar esse curso, tá? Tá aqui o programa. Nada impede também de quem estiver participando mais ativamente sugerir algum tipo de, né, através das perguntas ou sugerir um conteúdo específico da gente incrementar esse programa aqui, tá? Mas isso aqui é a base, certo?